Estamos mais uma vez diante da palavra do Senhor. Cumprimento a você que me ouve, desejando a graça e a paz do Senhor sobre sua vida. Hoje eu gostaria de estar lendo no livro de Ruth, capítulo 1, verso 1 a 22, para a nossa meditação dessa nova semana, que assim nos diz o texto da palavra de Deus. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe, com a sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque, e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma Orfa e de outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Então se dispôs ela com suas noras e voltou para a terra de Moabe. Porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Saiu, pois, ela com as suas 2 noras do lugar onde estivera, e indo elas a caminho de volta para a terra de Judá, disse-lhe Noemi: Ide, voltai, cada um à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vos usastes com os que morreram e comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa de seu marido, e beijou-as. Elas, porém, choraram em alta voz e lhes disseram: Não, iremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse: Voltai, minhas filhas, por que ireis comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos para que vos seja por maridos? Tornai, minhas filhas, ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido. Ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e houvesse filhos, esperá-lo-íeis até que viesse a ser grandes? Abster-vos-íeis de tomardes maridos? Não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Então de novo choraram em voz alta. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Disse Noemi: Eis que a tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu volta após tua cunhada. Disse, porém, Ruth: Não me inste para que te deixe e me obrigues a não seguir-te. Porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faze-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo, pois, Noemi que de todo estava resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Então ambas se foram, até que chegaram a Belém. Sucedeu que, ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas, e as mulheres diziam: Não é esta Noemi? Porém ela lhes dizia: Não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Por que vós me chamaríeis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim e o Todo-Poderoso me tem afligido? Assim voltou Noemi da terra de Moabe com Ruth, a sua nora, a Moabita, e chegaram a Belém no princípio da cega da cevada. O livro de Ruth mostra para nós uma história muito bonita, se nós atentarmos principalmente para os nomes que estão contidos nesse livro. Os nomes, eles contam também para nós histórias, né? E a partir dessa história
é que nós podemos entender melhor esse livro. Nós vamos meditar por um tempo, né, sobre essa história a partir de agora. E hoje vamos ver o que Deus prepara para nós nessa nova semana. Oremos. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Abre nosso entendimento através do teu Santo Espírito, que possamos compreender, entender e guardar essa palavra em nossas vidas, na prática diária que nós teremos nessa nova semana. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Nós meditamos por um tempo falando sobre os propósitos de Deus na nossa vida, e hoje nós vamos continuar isso, mas vendo de uma forma diferente através desse livro, que começa com uma fome terrível e termina com uma grande festa. Ele começa com funerais tristes e termina com um casamento feliz. Nele nós vemos excelentes exemplos de fé, paciência, humildade, diligência e bondade nos acontecimentos comuns da vida diária. Também nós vemos Deus tendo seu cuidado especial com os nossos pequenos problemas. Deus nos orientando a confiar plenamente nele. Embora esse livro seja, na sua maior parte, sobre o personagem principal, né, que traz o nome Ruth, vamos observar como essa história se desenrola por um segundo personagem, Noemi. Noemi, que quer dizer suave, agradável, que era a sogra de Ruth. Como pode passar do doce para o amargo? Primeiro, colocando prioridades no lugar errado. Verso 1 a 3 do texto que nós lemos, voltando a ele, diz assim: No dia em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe com a sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion. Eufrateus, de Belém de Judá, vieram à terra de Moabe e ali ficaram. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com os seus 2 filhos. Olhando para esses 3 primeiros versos, nós vamos ver que essa família, esse lar, né, estavam convencidos de que Moabe tinha mais oportunidade do que Belém. É interessante que Moabe significa desejo e Belém, casa do pão, ou agradecimento. Se basearam no mundo para encontrar muito pastos verdes em vez de deixar o grande pastor prover. Eles saíram da casa do pão pelos seus desejos para ir até Moabe. Elimeleque significa meu Deus é rei. O seu nome significava que Deus estava no controle. Mas o que vemos na vida de Elimeleque é que ele quis assumir o controle total de suas disposições para a sua família, em vez de deixar Deus trazer a direção para as suas vidas. A primeira coisa que fizeram foi não permitir Deus provê-lo na casa do pão. Eles tentaram por si próprios, pelo momento difícil que estava passando, buscar solução para suas vidas. Meus queridos, nossas ações precisam ser na vontade de Deus, de acordo com as prioridades de Deus na nossa vida, os seus propósitos. Por quê? Porque Ele é o nosso Deus que conhecemos como Jeová Jireh, o Deus que proverá. O nosso hoje, para Deus, é o ontem. Ele sabe o que estamos passando, Ele sabe que vamos passar, Ele sabe todas as coisas, porque Ele é um Deus onisciente. Devemos entender que é Deus quem está realmente no controle total de todas as coisas, inclusive das nossas vidas. Sempre que saímos da sua vontade, nós pagamos um preço por isso. Ficar fora da vontade de Deus não é bom. Olha o que diz os versos 4 e 5. Os quais casaram com mulheres moabitas, era o nome de uma órfã e o nome de outra Ruth, e ficaram ali 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion. Ficaram assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido.
Saíram da casa do pão porque havia fome. Foram para Moabe, o desejo do coração deles. Ali morreu Elimeleque, Deus era o rei sobre eles, sobre aquele lar. E parece que aquele lar se enfraquece agora. Ficam por 10 anos andando de acordo com os seus desejos. Mas o que acontece? Estando fora da vontade de Deus, os filhos de Noemi e de Elimeleque, Maalon e Quilion, fizeram o quê? Casaram com mulheres moabitas. Uma se chamava Orfa e a outra Ruth. Não era desejo de Deus que os seus filhos casassem com mulheres moabitas. É interessante que Maalon significa adoecer e Quilion significa fraqueza. Quando Deus, Elimeleque, deixou de estar presente na vida daquele lar começou a adoecer e a enfraquecer. E eles vão e fazem o quê? Casam com essas moabitas, Orfa, que quer dizer, significado, pescoço ou nuca. E Ruth, que quer dizer amiga ou bela. O que nós vemos nisto? Eles moravam em Moabe durante 10 anos. Quanto tempo ficamos num lugar que traz dificuldades e atrapalha o nosso relacionamento com Deus? 10 anos fora da vontade de Deus vai atrapalhar a vida e vai causar muitos problemas, vai trazer fraqueza espiritual. Quando nós estamos fora da vontade de Deus, nós vamos estar em lugares errados e não deveríamos estar ali. Quando nós estamos fora da vontade de Deus, nós vamos fazer coisas erradas, coisas que nós não deveríamos fazer. Aqui eu gostaria de chamar a atenção inicialmente para nós nesse momento, nessa história. A história do livro começa assim, trazendo agora o significado dos nomes para nós entendermos o nosso momento. Havia um casal que vivia na casa do pão e deveriam ser agradecidos. Em suas vidas havia suavidade, pois Deus era rei sobre eles. Mas eles desejaram viver em outro ambiente. Colocaram suas prioridades em lugar errado. Saíram de onde estavam por dificuldades, não confiando no Deus que provê as necessidades das suas vidas ali. Necessidade na alma, na mente, no espírito, que é vida, no corpo, que é matéria. Longe de Deus e longe de onde Deus os colocou, seus filhos começaram a adoecer e a enfraquecer. E ficaram fora da vontade de Deus. Ao casarem, voltaram as costas para Deus, deram-lhe a nuca e achavam que a vida era bela. Estavam vivendo o que queriam, mas isto estava atrapalhando o relacionamento com Deus. Pararam de crescer porque estavam em lugar errado. Não deveriam estar ali. 2 coisas que nós precisamos ver nessa história: colocar as prioridades no lugar certo e ficar fora da vontade de Deus. Os versos 1 a 3, prioridades no lugar errado, desculpa. Versos 4 a 5, fora da vontade de Deus. Quando colocamos as nossas prioridades em lugar errado, quando ficamos fora da vontade de Deus, nós tiramos o crescimento, nós enfraquecemos. E mesmo que leve tempo, vamos nos decepcionar. Isso vai fazer-nos perder o real envolvimento com Deus, onde Ele havia escolhido que nós deveríamos continuar, que nós deveríamos ficar, que nós deveríamos frutificar, que nós deveríamos ser instrumentos dele ali. A pergunta de Deus para a sua vida neste momento é: onde Deus te colocou? Você está lá? Como você tem vivido a sua vida diante dos propósitos de Deus? Onde estão as prioridades?
Não busque outras opções. Não leve suas prioridades para lugar errado. Não fique fora da vontade de Deus. É isso que Deus está falando para as nossas vidas neste momento. Que nós possamos compreender, olhar para essa nova semana, aonde estamos e o que nós estamos fazendo da nossa vida. E diante de Deus nós temos que aprender a dizer: eis-me aqui. Faz de mim um instrumento teu, aonde tu queres, e não onde eu quero. Usa-me, Senhor. Oremos. Pai, obrigado pela tua palavra. Obrigado pelo ensinamento que aprendemos dela. Que nós possamos olhar as nossas prioridades. Que nós possamos olhar a Deus como está o nosso coração. Se temos desejado, Senhor, estar aonde não deveríamos estar. Se temos procurado a querer estar aonde nos sentiríamos melhor. Por conta das dificuldades, por conta das dificuldades na nossa vida, Pai, que às vezes nos querem fazer procurar outros meios. Senhor, que nós possamos viver de acordo com as prioridades do Senhor. Que nós possamos viver de acordo com a vontade do Senhor, aonde quer que o Senhor nos coloque. Ensina-nos, ó Pai, através dessa palavra, em nossas vidas neste dia e nesta nova semana. É o que te pedimos em Cristo Jesus e abençoa-nos, Pai, aonde estamos, aonde o Senhor quer que nós venhamos a estar. Dá a tua bênção para a vida do nosso lar. Fortalece-nos em ti e que nós possamos viver a tua vontade, que é perfeita, boa e eficaz. É o que te pedimos, Pai, em Cristo Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe e nós tenhamos uma boa semana na sua presença. Fiquemos debaixo da bênção do Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso Deus, o Pai, as ternas consolações, dons e frutos do Espírito seja sobre a sua vida, sobre a minha vida e sobre a vida dos demais filhos do Senhor espalhados sobre a face da terra, hoje e para todos sempre. Amém. Forte abraço desse irmão em Cristo, prossigamos avante de acordo com o desejo e o querer de Deus nas nossas vidas. Uma boa semana na sua presença.